E eu queria, irmãos e irmãs, compartilhar uma leitura hoje que se encontra em João, capítulo 21, versículos 15 a 19. João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. Irmãos e irmãs, esse texto ele expressa de uma forma muito bela o sentido da graça de Deus, o sentido profundo da graça de Deus como fonte de nossa vida e fonte da nossa missão. Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. E essa maneira de perguntar 3 vezes tem íntima relação com a experiência anterior de Pedro, antes de Jesus ser crucificado, quando Pedro disse: Senhor, contigo eu vou para onde tu fores, enfrenta o que vier contigo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. E foi o que aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes e se entristeceu muito com isso. E quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava, ele está de alguma maneira sugerindo a Pedro que rememore aquelas 3 vezes em que ele negou Jesus antes da crucificação. Aqui Jesus já tinha ressurreto, já estava ressurreto. E Jesus, diante dessa situação de Pedro que o negou 3 vezes, Jesus não o rejeitou. Jesus acolheu Pedro com as suas limitações, com as suas fraquezas, com o seu medo. Jesus, expressão da graça de Deus, acolhe Pedro com todas as suas fraquezas, com toda a sua falha, com o seu pecado, com os seus 3 nãos a respeito de Jesus. Jesus não o aparta, pelo contrário, ele expressa essa graça acolhendo Pedro e o convidando a essa reflexão. Jesus quer mostrar a Pedro que nós somos filhos amados de Deus. Nós, Pedro e todos nós aqui, somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Às vezes as nossas quedas e nossas recaídas podem nos chamar ou nos puxar para colocar isso em dúvida. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Filha de Deus? Filho com tantas falhas? O próprio diabo lá no deserto, sempre que tentava a Jesus, dizia: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães.
Se você é filho de Deus, assuma todos os poderes dos reinos da terra. Mas antes de oferecer, a primeira coisa que o diabo fazia era colocar em questão se Jesus era filho de Deus. Tentar semear, colocar a semente da dúvida sobre essa relação de amor com Deus. E Jesus respondeu a cada momento com a palavra, reafirmando que ele, conforme ouviu no batismo, era o Filho amado, em quem Deus Pai se compraz, se alegra. Nós também, irmãos e irmãs, podemos correr esse risco de, às vezes, diante das nossas limitações, das nossas falhas, daquilo que Paulo dizia: miserável homem que sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, isto é que pratico. Nós vivenciamos isso, e às vezes essa experiência pode nos colocar em dúvida sobre essa nossa relação permanente enquanto filhos e filhas de Deus. Mas Jesus, diante das nossas falhas, não nos aparta, não nos rejeita, pelo contrário, nos abraça, nos acolhe, nos aceita, nos consola, nos orienta, nos encoraja. E é isso que ele fez com Pedro e faz conosco, que possamos lembrar assim aquilo que Paulo cantava com aquele cântico belíssimo de louvor: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Nem angústia, nem tribulação, nem anjos, perigos ou espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E esse texto nos fala disso, irmãos e irmãs. Aquelas negativas de Pedro não o separaram dessa graça maravilhosa, dessa graça maior, que nos abraça e nos diz: venha como está, venha com as suas falhas, venha com os seus traumas, venha com os seus medos, mas não deixe de vir, porque Jesus está de braços abertos para nos acolher, para nos fazer recomeçar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Mas essa graça de Deus não é uma graça barata, não é uma graça que podemos banalizar. Se Deus perdoa, eu posso pecar à vontade, porque Ele me perdoa. E uma vez mais, posso ser egoísta, porque Ele me perdoa. Sim, posso negá-lo de tantas formas, porque Ele me perdoa. Retendo aquilo que eu posso compartilhar, me omitindo quando eu posso participar e construir, sendo injusto ou conivente com a injustiça, ou omisso. Não, Deus me perdoa, não. Isso é banalizar a graça de Deus. E a graça de Deus é como foi cantado, é esse tesouro precioso, que se abandona tudo para ficar com esse tesouro preciosíssimo, que é a graça de Deus. E nesse sentido, para que não banalizemos a graça, para que não façamos dessa graça uma graça barata, nós precisamos experimentar uma vez mais, e sempre, a conversão. Nós precisamos nos converter uma vez mais, irmãos e irmãs, e mais uma vez. Por isso que nos nossos cultos, e essa é uma contribuição de Calvino, nós sempre temos aquele momento de confissão de pecados. Não é uma mera formalidade, é uma maneira de nos lembrar que sempre nós precisamos nos abrir diante de Deus, tirar as nossas máscaras, nos colocar diante de Deus com nossas fraquezas, com os nossos medos, com tudo o que somos, com aquilo que consideramos desagradável em nós, colocarmos com todo o nosso ser diante de Deus e pedirmos perdão naquilo que falhamos, contando com essa graça preciosa que nos acolhe e nos chama à conversão, nos chama a uma conversão permanente, cotidiana. Pedro já seguia Jesus, ele já tinha escutado esse chamado antes: siga-me. E ele deixou de ser um pescador de homens, ou apenas pescador de homens, pescador de peixes, e passou a ser um pescador com Jesus, missionário, convidando pessoas à comunhão, curando, partilhando a palavra, servindo. Mas depois disso, Pedro passou por vários momentos, obrigado, Jesus, pela gentileza. Mas depois disso, Pedro passou por várias situações em que ele precisou se converter.
Quando Jesus disse que ia enfrentar a cruz, Pedro disse: Senhor, repreendeu Jesus, Pedro. Senhor, como é que pode? Tu és filho de Deus, filho do Deus vivo, que criou tudo o que há, o Todo-Poderoso. Como é que tu vais enfrentar a cruz? Não pode ser. E Jesus repreende de volta Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu sabes das coisas dos homens e não de Deus. Porque as coisas de Deus não são não são as forças do império, a força da imposição, a força das armas, a força da ostentação, a força da arrogância, da prepotência. Não. A força de Deus é a força do amor, é a força do desarmar, é a força não da acumulação, mas da partilha. E é disso que Jesus estava falando quando ia enfrentar até mesmo a cruz para a nossa salvação. Pedro foi entendendo aos poucos. Depois Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Pedro mais uma vez: os meus pés não, eu que tenho que lavar. Tu és o mestre, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus mais uma vez o corrige. E aí diz: eu vou lavar os seus pés, senão você não tem parte comigo, com o meu projeto de serviço, de doação, de compaixão solidária. E aí Pedro, impetuoso, né? Então pode me lavar o corpo todo. Jesus: não, é só os pés, Pedro. É só os pés, para você entender a minha lição. E mais uma vez, quando negou Jesus, mas Pedro mais uma vez se converte. Ele não se atém às suas quedas, mas ele busca Jesus de uma forma sincera e muda profundamente, e amplia os seus horizontes, e amadurece na fé, e aprofunda a sua experiência de fé e fidelidade a Jesus. É interessante nesse texto também, irmãos e irmãs, que Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o ama. No texto em português a gente não tem como perceber um detalhe importante aí, que quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta sempre usando um verbo que é ágape, que quer dizer o amor incondicional de Deus, esse amor da graça, que independe de méritos, gratuito, infinito. Jesus sempre pergunta assim: tu me amas? Com o verbo do ágape. E Pedro sempre responde com: eu te amo, Senhor. Esse amo que Pedro usa é o philos, não é o ágape, é o philos da amizade entre pessoas. Então, traduzindo de certo modo, poderia dizer assim: Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: eu gosto de ti. Ele reconhecia que era um pouco menos do que Jesus estava falando. E na terceira vez que Jesus pergunta, ele não pergunta com o ágape, ele pergunta com o philos. Ele diz: Pedro, você gosta de mim mesmo? E é por isso também que Pedro se entristece, porque até esse amor humano, precário, Jesus estava perguntando se Pedro tinha mesmo. Mas ele responde mais uma vez: tu sabes que eu te amo. E é bonito, há uma beleza nisso, irmãos e irmãs, que há um processo de amadurecimento em Pedro nessa conversão. Porque se lá atrás ele dizia: eu vou contigo para onde tu fores, ó Deus, com Jesus, eu enfrento o que tiver que enfrentar. Agora ele já reconhece a precariedade do seu amor e do seu discipulado. Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Ele já amadurece na fé, percebendo que esse amor que Deus tem conosco, nós não temos como ter com o nosso próximo. E é importante saber disso, porque às vezes nós esperamos que o nosso próximo nos ame com o mesmo amor que Deus nos ama, e o nosso próximo nunca vai ser capaz de fazer isso. E quando a gente espera isso do outro, nós criamos uma expectativa que ele não pode cumprir, nós nos frustramos e nós julgamos: poxa, não fez o que deveria. Mas nós precisamos perceber que esse amor que nós vivemos é um amor humano, precário, mas que pode ser tocado por esse amor maior de Deus, que nos transforma, que nos dá a possibilidade de começar de novo. E Pedro responde, e Jesus acolhe esse amor humano, precário de Pedro, dizendo no final de tudo: siga-me. Quando Jesus diz siga-me, ele está dizendo que aceita Pedro, e aceita com tudo que ele é, e aceita também com esse caminho de crescimento que Pedro está fazendo, esse processo de conversão. Por fim, irmãos e irmãs,
Quando Pedro experimenta essa conversão do medo à coragem, da autossuficiência, do orgulho, a uma caminhada mais humilde de fé. Há uma passagem que diz, inclusive, até onde Pedro vai com essa experiência, quando diz: quando você ficar mais velho, estenderá suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Pedro, aquele que negou Jesus, Pedro, aquele que teve medo, a partir desses processos de conversão, vai ser aquele que vai dar a vida pelo Evangelho. Vai ser aquele que prega no dia de Pentecostes. E quantas pessoas se converteram ali? Vai ser aquele que vai dar a vida literalmente. Quando fala aqui da morte, a alusão ao tipo de morte de Pedro, é que Pedro também foi crucificado, assim dizem os historiadores da fé. Pedro também foi crucificado por, num momento futuro, não mais negar a Jesus, mas assumir a sua fé em qualquer circunstância e assumindo qualquer risco que viesse. Este mesmo Pedro que negou e teve medo é o mesmo Pedro que lá adiante, nesse processo de conversão, afirmou Jesus, mesmo tendo que enfrentar a morte, e mudou de uma situação de medo que paralisava para uma coragem que o fazia dar passos que ele sequer imaginaria. Como disse o texto, né? Que Van Gogh fala, né? Tente fazer o que você não consegue, porque de repente você vai se surpreender. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele foi surpreendido pela graça e viveu essa dimensão da conversão, conversão que é entrega, conversão que é se desacostumar, que é doar-se. Por fim, irmãos e irmãs, ao experimentarmos a fonte da graça e nos convertermos, só nos resta uma coisa: a missão. Só nos resta a missão. Por isso que Jesus termina essa conversa profunda com Pedro com a singela e profunda expressão: siga-me. Encontrar com a fonte desse amor infinito que revoluciona tudo, que transforma e faz novas todas as coisas, de acolher essa graça não como graça barata, mas como graça preciosa que nos leva à conversão, só nos resta um movimento: seguir a Jesus. E seguir a Jesus é viver a missão que Ele deixou para nós. E a missão que Ele deixou para nós, Ele repete ali com Pedro: cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu povo. É essa missão que Jesus reafirma e deixa para nós também. É essa missão de cuidar, é essa missão de servir, é essa missão de se doar pelo Evangelho, pelo Reino de Deus. Ao nos encontrarmos com a fonte e ao nos convertermos, quando ouvimos o chamado de Jesus no nosso coração, a resposta que brota no sopro do Espírito só pode ser: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero pegar no horário sem olhar para trás. Eu quero contribuir, eu quero servir, eu quero compartilhar, eu quero participar. Reverendo Cláudio, como é que eu posso ajudar? Está precisando de quê? Como é que eu posso contribuir para que essa missão vá adiante? Essa missão de cuidado com as crianças, com os adolescentes, com homens e mulheres, com as pessoas idosas. Eu também quero cuidar, eu também quero seguir a Jesus. E seguir a Jesus é essencialmente servir, doar-se, cuidar, irmãos e irmãs. E eu dei de presente ao Reverendo Cláudio um livro que tem na capa justamente um cenário assim, de Van Gogh, né? Uma pessoa cultivando os campos, servindo, cuidando. E só aqui, quando eu vi o cenário, que eu juntei uma coisa a outra. É um livro sobre a comunidade de fé. E a capa eu não tinha atinado para isso, só atinei aqui. A capa está falando disso, de cuidar, de semear, de afagar a terra,
conhecer os desejos da terra. E a terra somos nós somos terra. Além do cuidado com a criação, com o meio ambiente, nós somos chamados a cuidar uns dos outros, a cuidar das pessoas, para que elas também sejam cuidadoras, nas suas famílias, na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade, no território onde estão. Nós cuidamos para ensinar a cuidar também, e para também sermos cuidados, porque a comunidade de fé em Jesus é esse lugar onde a gente encontra alguém para cuidar de você e alguém para você cuidar. E Jesus cuida de todos nós. E é nessa dimensão do cuidado que nós vamos vencendo o individualismo no nosso tempo. É com essa dimensão do cuidado que nós vamos vencendo o egoísmo. É com essa dimensão do cuidado que nós vamos vencendo a desigualdade, que faz com que muitos estejam na mão de muitos poucos e muitos não tenham nada. É com essa vivência do cuidado que, a partir e através da comunidade, o reino de Deus vai sendo semeado e vai fazendo novas todas as coisas, porque é o amor de Deus que transforma e que nos faz viver essa dimensão do cuidado. Então, irmãos e irmãs, possamos acolher essa palavra viva de Deus, que mais uma vez nos convida a beber da fonte, a fonte da água viva, a fonte da graça, e que possamos cada vez mais e uma vez mais nos converter, às vezes do comodismo, às vezes da omissão. Aí é uma reflexão que cada um precisa fazer, muito pessoal com Deus. Nos convertermos e deixarmos o Espírito nos transformar, e assim, bebendo da fonte da graça, transformados por essa graça, que possamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero também contribuir com os meus dons, com a diversidade de dons, os dons que o Espírito espalhou pela igreja de maneiras diversas, e todos os dons são importantes. As crianças que nos acolheram hoje ali mais cedo, junto com Cláudio e Jússi, o nosso irmão, esposo de Dona Zélia, me lembro dele, Nadinho, logo cedo estava ali conosco, e todas as pessoas dessa igreja, todos nós somos chamados a servir com os dons que Deus nos concede, para ouvir essa palavra de Jesus: siga-me, que quer dizer sirva, cuide, se doe. E ouvindo essa palavra no nosso coração, essa palavra de Jesus no nosso coração, nós podemos também, do fundo do nosso coração, responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém.